Numa concepção de direito penal contemporâneo, no mundo ocidental, é inconcebível que uma vítima figure como julgador. Eu chego a me perguntar, não é em que democracia isso acontece? Eu chego a me perguntar em qual ditadura isso acontece. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Basta dizer o seguinte, né? Eu fiz uma pesquisa que algo me chamou a atenção. O advérbio possivelmente é utilizado por 96 vezes ao longo do texto. Possivelmente. 96 vezes? 96 vezes. Direito penal se preocupa com certeza, não com possibilidade. Não? Então, assim, é muito preocupante a forma como esse inquérito foi conduzido, sob vários aspectos processuais. Muitos deles eu já venho falando há muito tempo, eu digo e redigo. Falei insistentemente no programa da Andréia, no Globo News. Enfim, é muito complexo. Eu quero entrar em algum desses aspectos. Eu fiquei surpreso com a sua afirmação muito, muito forte, que é o contrário do que vem sendo vinculado pela imprensa, que é de que você teria grandes dificuldades para enxergar a conduta criminosa dos militares nesse inquérito que foi apresentado, nesse relatório que foi apresentado. Isso seria uma reversão da sua posição na Globo News ou sempre foi a sua posição e a sua fala foi descontextualizada? Se você quiser, Paulo, eu tenho aqui as aspas de um pedaço da sua fala, se você quiser eu leio. Por favor, pode colocar, porque acho que fica até melhor para eu esclarecer de uma maneira eficiente. Você disse assim, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do Plano Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Não tem o nome dele, Bolsonaro, lá, ele não seria beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, que nem na Venezuela chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. E você aí faz várias ressalvas, quem assistir a íntegra da entrevista vai ver, que você faz várias ressalvas dizendo, olha, mas isso é de acordo com essa narrativa da Polícia Federal, sempre de acordo com essa narrativa que eu não confirmo, que eu não tenho como confirmar. Há uma reversão na tua posição ou essa sempre foi a posição? Não, sempre foi a minha posição. O que acontece é que talvez ela tenha sido mal interpretada em alguns veículos de comunicação, de alguns jornalistas, enfim, e nem acho que tenha sido maldosamente, mas... Eu acho. Agradeço o espaço para eu poder esclarecer, então, ainda mais. Na minha concepção, nós temos uma narrativa que, eu repito, é cheia de presunções e carente de comprovações. Eu repito, usa o advérbio possivelmente por 96 vezes. Então, alguma coisa de muito errado está nessa longa investigação. O relatório se foca muito nessa questão desse plano Punhal Verde e Amarelo, que, volto a dizer, teria sido encontrado num HD externo, que seria de propriedade do general Mário Fernandes, e trazendo ali, por escrito, um roteiro de plano em 2 fases. Não cabe a mim atribuir, eu não teria nem elementos para dizer se foi o general que fez, se não foi ele que não fez, mas eu tenho que enfrentar o conteúdo daquilo à luz da pessoa do meu cliente, e o nome dele não está lá. Isso não está querendo dizer que eu estou acusando A, B ou C de estarem tramando golpe nas minhas costas, ou que seria o golpe do golpe. Criaram várias expressões, até me aborreci outro dia com o jornalista, falou, o senhor falou o golpe do golpe. Nunca usei essa expressão. Eu nunca usei essa expressão. Eu apenas enfrentei o conteúdo daquele roteiro, daquele que foi apreendido, que estava em discussão, e que seria o grande supedâneo de toda a repercussão midiática que se deu dias atrás. Eu tinha que encarar aquilo em relação ao meu cliente. E o nome dele não estava incluído. Havia a previsão de uma junta de 20 e poucas pessoas e ele não fazia parte.
E ainda fiz a ressalva, será que ao colocar o nome dessas pessoas, seja lá quem for o autor desse plano, será que ele combinou com os russos? Será que essas pessoas saberiam disso? Então não é estratégia da defesa do presidente Bolsonaro até porque jogar a responsabilidade para... Seria uma estratégia estúpida essa. Seria uma estratégia estúpida essa. Tá? Responsabilidade penal, ela não se divide, ela multiplica. Não adianta essa coisa de você querer trazer um, tirar o outro. As responsabilidades têm que ser individualizadas. E naquele contexto, de fato, essa investigação dura 2 anos, Paulo, de verdade, que tentou-se ao longo do tempo plugar o presidente Bolsonaro aos episódios do 8 de janeiro. Essa questão de punhal verde-amarelo, Copa 22, a gente até depois pode comentar isso aqui sobre uma perspectiva mais ampla do caso. Esses episódios surgiram recentemente. O que se tentou o tempo inteiro, e por isso esse inquérito não acabava, era conectar o presidente Bolsonaro a algum ato violento. Ou, de outra sorte, ficaria muito difícil promoverem um indiciamento e, pior ainda, uma acusação contra ele. Aliás, continua muito difícil, porque não conseguiram relacioná-lo ao 8 de janeiro. Eu quero entrar em algumas questões importantes, porque uma das questões que tanto o presidente Bolsonaro quanto você tem afirmado é que do problema com o julgador. Né? Há um problema com o julgador, com a pessoa que está conduzindo, julgando esse inquérito. Um desses pontos tem a ver com o presidente Bolsonaro ser, talvez o fato do Alexandre de Moraes ser um opositor ao presidente Bolsonaro. Há também a questão da prevenção dele para ter atuado em todos esses casos. Há ainda a questão dele atuando como juiz, vítima, promotor, com múltiplos papéis. Qual é a tua visão a respeito dessa situação e qual que seria o remédio para ela? Pois é, Paulo, eu venho falando isso desde o começo, né? Esse inquérito, essa PET, né, em som de petição, ela se ressente de uma série de nulidades processuais graves e que se acumulam, não se sucedem. Em primeiro lugar, a gente tem a questão da própria competência, né? Os investigados, nenhum deles tem foro especial por prerrogativa de função. Então, originariamente, essa investigação ela não deveria estar tramitando na Suprema Corte, sim, no juízo de primeira instância. Ocorre que, agora em 2024, e muito possivelmente para validar essas investigações decorrentes aí do governo Bolsonaro, etc., o Supremo Tribunal Federal exumou um entendimento antigo de que o foro por prerrogativa de função permanece mesmo após a finalização do mandato. É curioso porque em 2018 o Supremo já havia modificado esse entendimento para dizer que cessava com o encerramento do mandato, e agora em 2024, no caso da senadora Rose de Freitas, eles revisitam esse entendimento e já na perspectiva de que temos ali o caso Marielle Franco e os casos envolvendo o presidente Bolsonaro em linha de apreciação. Mas, eu vi um artigo seu no Globo a esse respeito, acho que o Bruno tem até aí. Atrás. Quanto tempo foi? 15 dias, né? 15 dias atrás, então, essa ideia de quem é julgado pelo STF ou não, que é popularmente chamado de foro privilegiado, o STF muda com frequência, pelo que eu li no seu artigo, o entendimento de quem ele pode e deve ou não julgar, correto? Corretíssimo. Então, antigamente, era... Esse artigo aí mesmo. E é curioso que essa modificação de entendimento ela é quase sempre contemporânea a alguma questão, vamos dizer, mais rumorosa, de maior repercussão, que esteja ali em vista de ser encaminhada ou não à Suprema Corte. Então, ao meu sentir, a gente teria uma questão aí de competência grave, e isso aqui eu venho falando desde o começo. Ou seja, o caso deveria estar na primeira instância. Deveria estar na primeira instância, com certeza. Qual o sentido de presentes, vacinas, esses casos estarem correndo no Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Inquéritos dentro do Supremo Tribunal Federal, pelo regimento, é para fatos havidos dentro da Corte.
No caso de vacinas, no caso de presentes, nós não temos nem um fato ocorrido dentro da corte e também não temos ninguém com prerrogativa de função a justificar essa competência extraordinária. Enfim, o segundo ponto, Paulo, que você já viu você comentar várias vezes aqui, e que eu também reputo talvez mais grave ainda. Em 2019, o ministro Toffoli, quando presidente da corte, ele abre o chamado inquérito das fake news e designa como relator o ministro Alexandre de Moraes. Em princípio, aquele inquérito era para apurar ameaças e ofensas aos ministros da Suprema Corte, muitas vezes veiculadas por redes sociais, enfim, no ambiente digital. Isso até serviu de fundamento para dizer que no ambiente digital esses fatos poderiam ter acontecido dentro do Supremo também, quer dizer, poderiam ter acontecido em qualquer lugar do planeta. Mas, enfim, uma das maiores gambiarras jurídicas da história, mas prossiga. Foi um bom contorcionismo, eu diria. O fato é o seguinte, a partir deste inquérito, criou-se uma subcategoria de inquéritos nominada de petições, que o próprio ministro Alexandre, quando tomava conhecimento ou era acionado, por exemplo, pelo TSE que ele presidia, ele abria uma petição para apurar aquele fato e sempre com aquele parágrafo dizendo que havia conexão probatória com o inquérito principal das fake news. E assim, dentro disso acabou indo vacina, acabou indo presentes, acabou entrando o Elon Musk, enfim, acabaram entrando aí episódios atrás de episódios, e esse inquérito já se arrasta há 5 anos. Enfim, dentro desse inquérito também acabaram colocando essa questão ligada ao suposto roteiro de golpe, 8 de janeiro, etc, etc. Então nós temos aí o que acontece? Nós temos o ministro Alexandre abrindo uma subinvestigação e distribuindo para ele mesmo. Então nós temos um problema aí também de prevenção, além da competência. O ministro Alexandre não é prevento para apreciar o que ele bem entender. Então, competência é qual é o tribunal certo para julgar um determinado caso. E perfeito. Prevenção é quem se o julgador deve ser o mesmo de outros casos, é isso? Exatamente. A princípio, a distribuição dos casos ela deve ser livre, deve ser por sorteio. Mesmo que mantivessem a competência do STF, todos esses casos deveriam estar sendo julgados por ministros diferentes, porque não há nenhuma correlação entre fake news e vacina. Exatamente. É esse o ponto. Mas o ministro distribui para ele mesmo. Então nós nos ressentimos também na questão de prevenção. A somar-se a isso, nós temos algo que tem sido muito comentado nos últimos dias na imprensa, que é o fato do ministro Moraes se colocar na posição de vítima dos fatos apurados, ao mesmo tempo em que se mantém como presidente da investigação, relator, inclusive, de futura ação penal. Esse, para mim, é um vício gravíssimo, Paulo, e é curioso, as pessoas, o tempo passa, a gente vai esquecendo de alguns episódios. Sempre que eu falo dessa questão, desse multiposicionamento do ministro Moraes dentro do mesmo caso, e que ofende ao sistema acusatório nosso, eu lembro muito do caso, eu não gosto muito do protagonista do caso, pelo menos das atitudes que ele teve que o levaram a se tornar réu, mas é o caso do ex-deputado Daniel Silveira. Só para recordar que o assinante, Daniel Silveira, faz uma live, ou foi em redes sociais, e faz uma série de ofensas, impropérios, a meu ver, absolutamente inadequados a um parlamentar, contra 3 ministros do Supremo. E faz de forma grosseira, agressiva, realmente inadequada. Eram ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes. Muito que bem. Ele sofre o processo que todos nós conhecemos aqui, e ao final é condenado, aquela pena, a meu ver, exagerada, entrou-se na discussão da imunidade parlamentar, etc. Mas para mim tem algo que fulmina esta condenação de morte, e que foi muito pouco falado. Ele foi julgado pelas próprias vítimas dele. 3, e uma delas era relatora do caso. Então, assim, eu vejo aquilo com perplexidade. De novo, eu não preciso entrar na discussão da extensão da imunidade parlamentar ou se a pena foi muito alta ou foi muito baixa.
numa concepção de direito penal contemporâneo no mundo ocidental, é inconcebível que uma vítima figure como julgador. Eu chego a me perguntar, não é em que democracia isso acontece? Eu chego a me perguntar em qual ditadura isso acontece. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.